Com a virada do ano, o Internacional deve começar os seus anúncios de chegadas e o primeiro deve ser do diretor executivo Fabinho Soldado, que está livre das amarras contratuais e deve ser oficializado como executivo da equipe colorada. Vamos falar também sobre a comemoração por parte do presidente Alessandro Barcelos de uma venda no final desta temporada e o anúncio feito pelo BID. Sim, o BID anunciou o acerto feito com o Internacional, ou pelo Internacional, pela renovação de Bruno Henrique. Tudo isso a partir de agora. E é isso, rapaziada. Vamos lá então falar sobre o Internacional, atualizar todas as informações do Colorado neste primeiro dia de 2026. Mas antes disso, claro, eu conto com o teu like, ative as notificações, compartilhe o conteúdo e se inscreva. Deixa aquele hype também que tu vai me ajudar bastante, porque estamos começando aí a nova temporada, um novo ano, um novo ciclo aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou desde lá no final de 2024, quando a gente lançou, durante todo o ano de 2025, e agora a gente inicia basicamente esta segunda temporada completa do canal, contando muito com a tua ajuda. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o Internacional, porque o Colorado deve fazer anúncios já durante o dia de hoje, quem sabe no mais tardar neste final de semana, porque algumas contratações já estão alinhavadas pelo Departamento de Futebol Colorado. E o primeiro nome que deve ser anunciado e oficializado é o de Fabinho Soldado, como diretor executivo do Internacional. O Fabinho Soldado já está acertado com o Inter, o Fabinho Soldado já está trabalhando como funcionário do Inter, mas falta o contrato e o anúncio oficial do retorno do campeão mundial e campeão da América com o Inter lá em 2006, trabalhou junto com o Abel. Ele já falou em entrevistas que está acertado, ele já falou que a presença do Abel no Inter foi fundamental para isso. Então, gente, falta realmente a oficialização. O presidente Alessandro Barcelos, na entrevista que concedeu à GZH, também destacou isso. Então agora não tem mais problemas, né? Existia uma questão de contrato, né, que até o dia 31 ele estaria amarrado contratualmente falando com a equipe do Corinthians. Já passou da meia-noite, já estamos em 2026, então ele está liberado para ser anunciado e isso deve acontecer durante esta quinta-feira, tá? Nesse dia 1º de janeiro de 2026. Fabinho Soldado vai ter uma missão muito importante no Inter, ele vai liderar essa reconstrução do Inter, ele vai ser o cara que, junto com o Paulo Pesolano, com o Abel e com o presidente Alessandro Barcelos, terá que montar esse elenco do Inter competitivo, visando a temporada de 2026, sem muitos luxos, mas com jogadores que queiram crescer e fazer com que o Inter busque algo maior. Algumas negociações estão encaminhadas, Pedro Raul, o Dória, outros nomes estão sendo observados, como o Léo Duarte. Há outras possibilidades também, a gente vai trabalhar cada vez mais aqui no canal, porque a janela de transferências está aberta e o Inter precisa se reforçar. Afinal, já tem estreia no Campeonato Gaúcho marcada para o dia 11 com o Sub-20 e alguns jogadores do profissional. E o Campeonato Brasileiro começa lá no meio de semana do dia 27, 28 ou 29. Será por ali que o Inter vai estrear no Campeonato Brasileiro e até lá, gente, precisamos ter reforço. O Inter só perdeu jogadores, o Inter só se desqualificou até esse momento. Comprou o Carboneiro, é verdade, né? Efetuou a compra em definitivo do Carboneiro, mas é o único reforço até o momento, a única movimentação de aquisição por parte do Internacional. Até tem outra, e essa será a pauta agora do vídeo, tá? Que é a situação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique renovou o seu contrato, a gente trouxe no canal essa informação, né? Informação primeira publicada pelo Tomás Rames lá no GE. Globo, de que o Inter estava renovando o contrato do Bruno Henrique por mais uma temporada por atingimento de metas, tá? O Inter não oficializou isso ainda, porém, ontem nós tivemos a confirmação dessa informação, porque o BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, furou o anúncio do Internacional e confirmou a prorrogação contratual do Bruno Henrique. O Bruno Henrique chegou no Inter, né, em 2023, então ele ficou o restante de 2023, ele chega na metade, então foram 2 anos e meio, né? Metade de 2023, 2024, 2025. E agora ele estende esse contrato por mais uma temporada a partir de atingimento de meta. O Bruno Henrique, que tem 36 anos,
e será um jogador que vai ser uma peça, né? Uma alternativa para o time do Pesolano. Muito se falava se ele deveria ou não ficar. A grande questão do Bruno Henrique, na minha opinião, é o salário. Né? A gente não tem informação de quanto ele vai receber a partir dessa renovação, mas nunca faltou vontade para o Bruno Henrique. Né? Nunca faltou vontade. O grande ponto é que ele se desgasta muito. Parece que ele cansa demais quando ele joga. Então ele não suporta mais do que 45 minutos e um salário aí alto como ele recebe, na casa dos 700, 800 mil, para um jogador que joga só meio tempo, é muita coisa. Vamos ver como é que vai ser essas informações. Com certeza a gente vai ter algumas explicações do Inter durante esse período de pré-temporada. Mas o BID confirmou a contratação ou a renovação de Bruno Henrique. Para fechar o vídeo, mas não sem antes falar da Autopeças OK, a Autopeças OK é líder no Vale do Paranhana e referência em todo o Rio Grande do Sul no segmento automotivo de autopeças. Conheça, siga @Autopeças OK, tem o QR Code na tela para tu conhecer também a OK+, plataforma de e-commerce da Autopeças OK. Muito obrigado pela parceria, conheça a Autopeças OK, entrega, garantia e atendimento, tudo isso tu encontra na Autopeças OK. Eu quero falar com vocês, para a gente fechar, sobre uma venda que foi comemorada pelo presidente Alessandro Barcelos. A venda de Vitão. Tá? Na entrevista concedida pelo Alessandro Barcelos, presidente do clube, à GZH e também ao GE, o presidente Alessandro Barcelos foi questionado se essa venda do Vitão para o Flamengo demonstra a diferença, a disparidade do Flamengo para outros clubes do futebol brasileiro, principalmente para o Inter. E ele disse, né, ele nega que há uma disparidade, mas ele fala o seguinte, ó, isso escancara uma diferença de alguns clubes para outros, não apenas para o Inter. Jogadores que recentemente saíram de outros clubes, como Grêmio, Botafogo, também aconteceram isso. O Vitão é o zagueiro mais caro do futebol brasileiro na história. O valor do Vitão está avaliado em mais de 13 milhões de euros. É um jogador que veio para o Beira-Rio sem custo para o Inter. E hoje ele foi avaliado em uma negociação de mais de 13 milhões de euros. Esse pode ser o valor total, né? A gente pode considerar isso. Mas na prática para o Inter foi 5 milhões e meio de euros, né, que o Inter vai receber da equipe do Flamengo por essa negociação. Porque os outros 4 milhões e 700 de euros, que ele até cita, ó, nós vamos superar a meta de vendas, né, com essa saída do Vitão. E por fim, também no negócio do Vitão, estamos colocando fim de uma dívida, a compra do Thiago Maia, que era importante dentro do cenário do clube. Uma dívida que, inclusive, não venceria dentro da nossa gestão. Aqui tudo bem, não venceria, mas é uma dívida feita pela gestão do presidente Alessandro Barcelos, né? E antecipamos o pagamento. Isso é fundamental também para quem pensa no clube a médio e longo prazo, tá? Então, o presidente destaca, né, que tem uma diferença do Flamengo, mas não só para o Inter, né? Para outros clubes também. Pô, o Flamengo foi lá e contratou jogadores na Europa, né? Pagando valores altos para jogadores da Europa virem para cá. Então a gente sabe que a questão financeira do Flamengo, essa disparidade financeira do Flamengo para o Inter e para outros clubes do futebol brasileiro está bem grande. E por isso que o Inter comemorou muito a venda do Vitão, tá? Comemorou muito a venda do Vitão, principalmente pela valorização dele, 13 milhões de euros. Não é tudo isso que chega para o Inter, mas é uma venda comemorada, já que bate metas e também zera a dívida do Inter pelo Thiago Maia. Lembrando que existia uma preocupação nessa negociação do Thiago Maia, porque o Inter teria que pagar até novembro, né, de 2026, ficar em dia com as parcelas, porque senão poderia cair no fair play financeiro. Então, por isso que também foi muito importante e, de uma certa forma, reacende uma boa relação com o Flamengo, né? Esperamos que isso já possa ser, né, notado nessa janela ou no máximo na janela da metade do ano. Fechou? Deixa nos comentários aqui, pessoal, o que tu achou do conteúdo de hoje, o que tu acha dessa venda do Vitão, o que tu acha da expectativa pelo anúncio do Fabinho e também sobre a permanência do Bruno Henrique. Quero saber de vocês. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!